a filosofia do futuro e o estado de emergência do mundo. De forma implacável, hesitante, terrível, como o destino, a grande tarefa e questão se aproxima. Como a Terra, em sua totalidade, será governada? E com que proposta a humanidade, não mais como um povo, uma raça, mas como um todo, será criada e treinada? Friedrich Nietzsche, A Vontade de Poder. Apocalipse, no seu sentido grego original, a palavra significa revelação. Ao longo das próximas décadas, dentro de uma única geração, certos avanços convergentes da tecnologia revelarão algo profundo sobre a existência humana. Biotecnologia, robótica, realidade virtual e a dita necessidade de minerar nossa lua para obter energia, justificada pela demanda de eletricidade para projetos via inteligência artificial, convergirão de forma a reforçar a destruição da estrutura fundamental de nossas sociedades. Não se trata unicamente de uma questão de mudança incremental. O apocalipse tecnológico em que estamos entrando é uma potencialização da singularidade que trará uma transformação total em nossa maneira de ser. Os sistemas sociopolíticos ocidentais modernos, como os direitos humanos universais e a democracia liberal, são lamentavelmente inadequados para lidar com os desafios impostos por esses desenvolvimentos. O apocalipse tecnológico representa um estado de emergência, que é um conceito para um estado de emergência de escopo global, exigindo o estabelecimento de um estado mundial. Bem, esse é o plano. Uma análise da incoerência interna dos discursos quanto aos direitos humanos universais e da suposta democracia liberal, especialmente à luz das implicações sociais e geopolíticas dessas tecnologias, revela que não carregam conceitos políticos adequados para fundamentar esse Estado mundial. Em vez disso, o criado conceito de uma emergência planetária exige estrategicamente uma unificação sociopolítica mundial com base em uma tradição profundamente enraizada em um contexto evolutivo máximo. Essa herança viva que deve formar o ethos ou ordem constitucional do Estado mundial pós-nacional em um nível existencial é a tradição indo-europeia, compartilhada pela maioria das grandes nações da Terra, da Europa e das Américas à Eurásia, Grande Irã, o mundo persa, Índia hindu e Oriente budista. O termo ariano ou airiana, Irã ou Erim, significa literalmente bem feito ou finalmente trabalhado, em outras palavras, civilizado e livre, derivado do termo nobre, por essa razão. Então, esse pode ter sido um termo primeiro aplicado aos indo-europeus ou que eles adotaram em face de seu encontro com culturas que careciam totalmente de sua maestria artesanal e gênio industrioso. Assim, essa palavra poderia se referir a alguém ou grupo, região ou algo assim que representava um maior desenvolvimento civilizacional e tecnológico na época. Isso faz muito sentido nos momentos atuais, quando observamos racionalmente a quem pertencerá e como se dará a divisão de classes sociais e o domínio nesse futuro que está se aproximando. A ordem mundial indo-europeia é uma das 3 formas possíveis que o Estado mundial pode assumir. As outras 2 são a hegemonia planetária chinesa, provavelmente sob disfarce da Organização de Cooperação de Xangai, e o primeiro califado islâmico verdadeiramente global, seja ele evoluindo do atual Estado Islâmico e do Al-Qaeda, ou de algum movimento muçulmano transnacional mais moderado, mas muito mais perigoso, que desloque esses grupos. Embora esses 3 blocos geopolíticos mal tenham se reconhecido, muito menos os indo-europeus, eles já estão mutuamente envolvidos em uma terceira guerra mundial. Essa batalha geopolítica final e mais decisiva também será conhecida como a Guerra Mais Longa. Isso ocorre em parte porque, ao contrário da Primeira e da Segunda Guerras Mundiais, a terceira é um choque de civilizações e não um conflito entre estados-nação totalmente nesse estilo. É a guerra que nos moverá além do Estado-nação como uma unidade básica da organização política. O Sistema Internacional das Nações Unidas
formado no final da Segunda Guerra Mundial com a Declaração Universal dos Direitos Humanos como sua Carta Magna, está fadado a ser desconstruído pelo tipo de guerra civilizacional que começou em 11 de setembro de 2001. É necessário argumentar que a Declaração Universal dos Direitos Humanos é internacionalmente incoerente e autodestrutiva. Ao estabelecer uma liberdade religiosa irrestrita como um dos direitos humanos essenciais, com aplicabilidade universal, os redatores desconsideraram a possibilidade de que uma maioria moral, em qualquer país em particular, pudesse usar os preceitos fundamentais de sua religião como a base para negar os supostos direitos humanos de minorias dissidentes, e depende o ponto de vista do que se considera minorias ou maiorias. Na maioria das vezes, o que nós temos hoje há grupos de poder que não significa que sejam exatamente numéricos. Então, esse conceito de minorias e maiorias extrapola a quantidade e se aproxima muito mais de intensidade ou da força aplicada. Com base em uma filosofia política do iluminismo europeu, os fundadores das Nações Unidas falharam em reconhecer que uma religião, como o islamismo, pode entrar em conflito com alguns dos direitos humanos mais importantes, se posicionando muito distante dos aclamados direitos universais e, por exemplo, o direito das mulheres. Ao mesmo tempo em que é uma religião que conscientemente se afirma imune à reforma ou à evolução progressiva, paralisada no tempo de sua criação. Samuel Huntington argumenta que, no choque das civilizações, a religião é mais determinante do que as ideologias políticas seculares. Como principal antagonista desse choque civilizacional, a Ummah muçulmana mundial está de posse de uma religião cujo livro sagrado também é uma constituição política coerente. Contrária à luta feminina por igualdade, uma ordem mundial islâmica ou califado global é aquela em que as mulheres em todo o mundo são legalmente subordinadas aos homens e têm poucos direitos, uma em que a escravidão é legalizada, a dissidência religiosa e intelectual é criminalizada, entre outros aspectos similares. É importante lembrar que o islamismo nem precisa conquistar o mundo pela força das armas. Sua conquista na Terra, somente pela demografia, está quase garantida. Na parte final desse século, os muçulmanos terão uma maioria decisiva nesse planeta e influenciarão o estilo civilizacional e cultural do resto. Isso nos leva à questão da globalização da democracia. Com base nas tendências demográficas atuais, até 2075, uma declarada democracia global, que nada terá a ver com democracia de fato, além de promessa da palavra, como já vemos hoje, significará um Estado Mundial Islâmico e ponto final. Eu argumento que isso mostra como a tal democracia liberal é incoerente. O liberalismo é uma ideologia política europeia distinta que pode ser facilmente divorciada da democracia, pois é tão somente um disfarce. Na verdade, a democracia tinha raízes extremamente conservadores e antiliberais, tanto na Grécia clássica quanto quando foi revivida, de certa forma e modelo, por Jean-Jacques Rousseau no início da Era Moderna, como um antídoto romântico às teorias racionalistas dos direitos naturais ou direitos humanos. Tanto alguns gregos clássicos quanto Rousseau achavam que a religião precisa ser a base da vontade geral que constitui, coesivamente, o poder soberano de tomada de decisão de uma política democrática. Rousseau até elogiou o islamismo como o melhor tipo de religião cívica, precisamente porque, diferentemente do cristianismo em sua própria fundação, ele se recusa a reconhecer qualquer separação entre a autoridade religiosa e a política secular, e isso interessa ao momento atual e para onde estamos indo. Enquanto isso, o liberalismo, como exemplificado em sua forma mais pura por John Stuart Mill, defende uma neutralidade irreal e insustentável do Estado com relação à escolha pessoal dos cidadãos de viverem suas vidas de várias maneiras.
Assim, John Stuart Mill assumiu uma profunda característica dos liberais, introduzindo conceitos culturais positivos e interessantes sobre um lado, e por outro, injustificados sob os tipos de conduta individual aceitáveis dentro de uma sociedade liberal ou livre. Seu princípio do dano é mal definido e motivado por uma tentativa equivocada de forjar uma ordem política que rejeita o ethos civilizacional e a identidade coletiva. Enquanto o individualismo deve ser visto como bom, o individualismo radical proposto por ele é certamente antidemocrático. Então, o problema está sempre na troca de palavras, intensidade e semântica aplicada. Aliás, esse é o maior problema do momento civilizacional. De fato, o modelo para a nova ordem mundial é o do totalitarismo da tecnocracia teocrática. Estamos de volta ao passado, mas com cara de futuro, não sei se você já percebeu isso. O teórico político, filósofo e jurista alemão Carl Schmitt analisou o conflito entre o liberalismo e a democracia como parte de sua formulação do que chamou de conceito do político. De acordo com Schmitt, liberais e democratas confundem o político com o econômico e outras estruturas sociais, enquanto o político, como tal, não está aberto a debates e a negociações sem fim, nem é uma questão de preferência pessoal. O próprio conceito do político diz respeito a quem tem o poder de tomar uma decisão soberana sobre a vida e a morte daqueles dentro do Estado, eliminando o significado da democracia, mas ainda mantendo a palavra oca presente em seu discurso. O estado de emergência pode ser usado por conveniência e durante uma real ou fabricada emergência, ou estado de exceção, a Constituição escrita de um Estado é suspensa e o Parlamento não pode realizar um debate sobre qual curso de ação tomar. Esse estado de emergência revela não apenas quem é o soberano, mas em que base ele toma as decisões que afetam as vidas e propriedades de seus súditos. Esse é um dos aspectos das manobras em andamento. O estado de emergência também pode ser estado em que uma nova ordem constitucional se revela como um reflexo mais verdadeiro do espírito de um povo que se encontra em remodelação. Vamos esclarecer melhor do que se trata o estado de emergência mundial? Se ocorresse uma terceira guerra mundial, um colapso geopolítico ou um evento global sem liderança clara, certos organismos internacionais poderiam tentar estabelecer um estado de emergência mundial. Isso poderia ser feito por meio de instituições como a ONU, OMS, FMI ou outras organizações globais que buscam coordenar respostas em nível supranacional. Não é à toa que Trump deseja alterar esse perfil para um perfil mais adequado para a sua força. Se essa emergência global fosse usada como justificativa para impor o governo mundial, isso poderia significar a suspensão de soberanias nacionais em favor de uma autoridade central. Observe os movimentos de Trump. Restrições drásticas à liberdade individuais sob pretexto de segurança. Uniformização de leis e políticas em uma escala global. Uso da tecnologia para vigilância e controle da população. Estado de emergência e submissão ao governo mundial? É disso que estamos falando? Bem, historicamente, estados de emergência frequentemente levam à centralização do poder. Se um estado de emergência global fosse decretado sem um equilíbrio de forças, ele poderia ser usado como instrumento de domínio político para justificar a governança unificada global, sistemas de identificação e monitoramento universais, restrição de liberdades individuais para garantir a suposta ordem. Então, esse tipo de discussão ocorre em grupos que estudam globalização, governança, supranacional, claro, e teorias sobre o futuro da política internacional. Há quem acredite que um estado de emergência global poderia ser o pretexto ideal para implementar um governo mundial. E é por isso que bufões, como o que nós temos o Zelensky na Ucrânia e outros bufões ao redor do mundo, estão organizando dramas para que o estado de emergência se aplique.
No cerne da tomada de decisão soberana no estado de emergência está a determinação de amigo e inimigo. Carl Schmitt argumenta que o soberano ou o conselho é a pessoa que pode efetivamente decidir em uma emergência quem é o próprio povo, quem são seus amigos ou aliados e quem é o inimigo, mesmo que esse inimigo esteja dentro de suas próprias fronteiras, porque isso será feito e organizado com revoluções internas, agitações internas ou simplesmente o sistema identificando aqueles que não lhes são muito interessantes para o momento e, portanto, são cadastrados como inimigos do próprio Estado. Então, fica claro que linhas em um mapa não definem uma nação. A nação pode ter um ou mais inimigos em seu meio, inimigos que ameaçam sua ordem constitucional em um nível existencial. De acordo com essa análise, Schmitt pensou que nunca poderia haver um único Estado mundial e que qualquer tentativa de apelar para uma humanidade comum como um conceito político seria uma trapaça, porque a humanidade como um todo não tem um inimigo concreto. Sim, Schmitt está certo sobre essa ótica. Entretanto, todos os inimigos são facilmente criados por conveniência, pelos que detêm o poder sobre o Estado e a mente das pessoas. O pior é que o discurso universalista sobre os direitos políticos da humanidade ou uma democracia universal, na verdade, demoniza todos os seres humanos que, com base em suas próprias culturas, rejeitam esse discurso. Schmitt considerou esse imperialismo planetário dos humanistas como a ideologia mais tiranicamente desumana e pode ser exemplificada por vários pontos da época e com outros mais atuais, como pelo Império Anglo-Americano, pela aliança da OTAN e pela expansão da União Soviética. No final de sua vida, Schmitt considerou uma nova visão baseada no desenvolvimento tecnológico mais dramático. Ele admitiu que poderiam ser considerados como uma ameaça a toda a humanidade. Para ele, o melhor representante desses perigosos desenvolvimentos foi a proliferação de armas nucleares miniaturizadas em uma era de guerra partidária desterritorializada, ou seja, terrorismo transnacional, e uma militarização do espaço que, pela primeira vez, abrange e enquadra toda a Terra como um teatro de combate. É aqui que estamos. Agora, quando enfrentamos desenvolvimentos tecnológicos que poderiam nos permitir modificar nossa forma humana, os planos em andamento desejam que possamos nos perder entre simulacros espetaculares ou enfrentarmos uma guerra interplanetária contra alguma inteligência cibernética pós-humana. E é aí, a partir desse contexto concreto, que surge a ameaça que Carl Schmitt, naquela época, já considerou impensável: um estado de emergência mundial. Devemos considerar implicações sociais ainda mais significativas quando pensamos em engenharia genética, que realmente pode modificar a estrutura genética desde o embrião. Foi descoberto que camundongos que foram geneticamente modificados com o objetivo de atingirem uma vida mais longa desenvolveram morbidade comprimida, o que significa que no final de suas vidas eles declinam muito mais rapidamente em vez de passar por um processo de envelhecimento prolongado. Vou explicar um pouquinho melhor o que é a morbidade comprimida e que isso se aplica bem à nossa situação atual. Então, é quando o período entre o início de uma doença e a morte diminui. Então, por exemplo, turbocâncer. Então, isso pode acontecer quando a incidência de doenças pode até diminuir ou quando a idade de início de sintomas de doenças crônicas aumenta mais rápido que a expectativa de vida. Ao mesmo tempo, as crianças estão apresentando morbidade expandida, já que desenvolveram doenças que há dezenas de anos apareciam apenas em idosos. Então, são dois conceitos que estão presentes hoje: morbidade comprimida e morbidade expandida. Então, o que está acontecendo realmente? Temos uma promessa de longevidade, mas a morbidade expandida, por exemplo, está acompanhando intensamente o tempo de vida.
Um exemplo do status quo é o que aconteceu com as mesmas técnicas que foram desenvolvidas inicialmente para tratar a doença neuromuscular chamada de ELA, ELA, por exemplo, do jogador de beisebol Lou Gehrig, que foram aplicadas para aumentar a massa muscular e diminuir as chances de obesidade. Interessantemente, nenhum desses resultados foi alcançado em humanos, talvez em animais, já que Gehrig faleceu aos 37 anos e continuamos com problemas em relação a ela, entre outras doenças como obesidade crescente. Essas técnicas específicas nos são apresentadas com promessas muito positivas, entretanto, sem vermos seus benefícios presentes no mundo comum. Ao mesmo tempo que pesquisadores japoneses têm avançado significativamente na área de quimeras humano-animais, visando, entre outros objetivos, o cultivo de órgãos humanos em animais para transplantes. Um dos principais cientistas nessa área, Dr. Hiromitsu Nakauchi, que atua na Universidade de Tóquio e na Universidade de Stanford, nos Estados Unidos. Em 2019, o governo japonês autorizou pela primeira vez experimentos que permitem o cultivo de órgãos humanos dentro de animais, como camundongos e ratos, utilizando células-tronco humanas. Em breve, viveremos em um mundo onde não se pode dizer se os insetos que se está tentando matar em casa são de fato insetos de verdade, formas de vacinação ou drones de vigilância. Esses insetos robóticos podem ser projetados para imitar mosquitos com ferrões, exceto que o ferrão possa ser uma microseringa que injeta veneno ou qualquer outra coisa em pessoa-alvo. Então, outro desenvolvimento relacionado a isso é o trabalho de estilo Transformers, robôs que podem mudar de forma, já apresentados em instituições como a Carnegie Mellon. Estamos testemunhando uma proliferação de drones, especialmente no contexto de guerra. Uma das tecnologias que o Pentágono está desenvolvendo sob a DARPA é a capacidade de projetar a mente de um piloto em um drone por meio de realidade virtual, para que o piloto realmente sinta que está voando em qualquer ambiente que o drone esteja patrulhando. Por meio de um traje áptico, o piloto obtém feedback tátil da fuselagem do drone. Isso começa a dar ao operador do drone uma sensação diferente de corporificação do que o ser humano normalmente tem. Existem interfaces cerebrais sendo desenvolvidas que permitirão ao piloto controlar os movimentos do drone sem nenhum comando explícito. O objetivo declarado oficialmente é o de melhorar o tempo de reação em combates aéreos, mas se alguém combinar esse sistema com uma realidade virtual totalmente imersiva, incluindo o feedback tátil da fuselagem do drone, será que estamos realmente lidando com um ser humano? Esses pilotos de drones começarão a sonhar consigo mesmos ou como algum outro tipo de criatura? Realmente deveríamos nos perguntar se queremos criar uma espécie híbrida. Essa não é uma decisão que deve ser deixada para um país ou cultura, muito menos para uma corporação que opera no mercado livre global. Entretanto, independentemente de tua resposta, a modificação humana para a consolidação de uma espécie híbrida está em processo de total aceleração. Pois é, nada disso pode ser compreendido sem olhar para a história e seus movimentos, conseguindo compreender a agitação que surgiu com ênfase desde 2012. Um renascimento neo-zoroastriano, conhecido como renascimento iraniano, vem se espalhando no Grande Irã como uma tempestade de fogo. Isso é profundamente significativo porque os persas e os curdos são os primeiros povos arianos a terem passado por toda a tradição religiosa abraâmica e saído do outro lado muito transformados. Agora mesmo a Europa está à beira de ser conquistada pelo islamismo, enquanto uma boa parte dos iranianos está desejosa de superar os 1.400 anos de colonização árabe-islâmica que parasiticamente se apropriou indevidamente do gênio persa nas artes e ciências, destruindo o que não lhes interessava, como também fez o cristianismo a partir da Idade Média. Compartilhando uma vasta fronteira com a China na Ásia Central iraniana, o Khorasan, e situado no coração de um califado islâmico emergente controlado pelo ISIL, em seus territórios ocidentais, e pela Al-Qaeda a leste,
O renascimento do Grande Irã, o Irã Shah, será a ponta de lança da guerra por uma ordem mundial indo-europeia. O que acontecerá com o mundo será drasticamente influenciado pela batalha entre o Irã e o mundo árabe. Se um dia formos capazes de sair e explorar o cosmos, se conseguirmos passar por esse apocalipse tecnológico, descobriremos que o estado de emergência mundial ocorreu nas histórias de todas as grandes civilizações. Embora os desenvolvimentos tecnológicos possam continuar além desse ponto, eles realmente representam um tipo de singularidade. Nesse sentido, é uma catástrofe clássica. As tecnologias são desenvolvidas e colocam em questão a própria forma de vida. Os membros dessa espécie têm que lutar coletivamente para chegar ao entendimento ideal que lhes permita usar essas tecnologias com o propósito de florescer em vez de promover a degradação de sua existência. Prontos ou não, chegou a hora de perguntar: o que você precisa saber e ser capaz de lidar para seguir com uma boa vida adiante? Pois é, minha intenção através desse texto é possibilitar um vislumbre da complexidade desse momento, uma pitada de estímulo mental que te permite enxergar o que está acontecendo conosco e como antever e lidar com tudo isso. Para tal, teremos que dar um bom passeio pela história de certos povos e civilizações, entender como o surgimento e a destruição de culturas segue o mesmo padrão, ritmo e estrutura de planos muito bem arquitetados até chegar a introduzir o estado de emergência, de forma a nos obrigar a aceitar os jogos de disputas e mudanças que estão em andamento. A maneira de manter a lucidez e aproveitar as vantagens durante o processo de alteração civilizacional é obter o conhecimento que permite antever as jogadas do inimigo da humanidade. É isso que você irá obter com esse trabalho. Foi pensando nisso que eu preparei um webinário que utilizará história, filosofia e ciências em um modelo exclusivo e fechado, com um mínimo de 2 horas, para que você possa abrir a visão e se capacitar racional e emocionalmente para fluir pelos fluxos das grandes transformações que ocorrerão ao longo dos próximos anos. Então, para não ficar de fora, toque no link da descrição e faça parte do grupo VIP agora mesmo. Eu te encontrarei ao vivo nessa aula exclusiva. Até lá!